O que estou prestes a compartilhar com você mudará fundamentalmente a maneira como você entende sua existência. No momento em que você compreender esse princípio, tudo o que você pensava saber sobre a realidade se tornará obsoleto. Eis a verdade radical. O mundo ao seu redor existe em um estado de pura seu potencial até o momento exato em que você decide reconhecê-lo. O ambiente não é concreto, não é predeterminado e certamente não é. Ali está, à espera que você decifre seus mistérios. Em vez disso, permanece suspensa na possibilidade, aguardando que sua consciência o traga à existência. Esse conceito transcende a filosofia mística. Ele está enraizado em tecnologias de ponta. Mecânica quântica. O experimento inovador da dupla fenda revelou algo que destruiu nossa compreensão da realidade. Quando partículas subatômicas se moveram através do espaço não observado, eles exibiam propriedades ondulatórias que existiam simultaneamente em inúmeros potenciais estados em um espectro de possibilidades. No entanto, no instante em que uma consciência, quando um observador concentrou sua atenção nessas partículas, algo extraordinário aconteceu. Então, antes de seguir, respire. Apenas respire. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o seu corpo, o peso das mãos, o toque dos pés no chão. E perceba, você está observando. Agora mesmo, há um ponto em você que testemunha tudo isso, pensamentos, sons, sensações, e permanece imóvel. Esse ponto é o verdadeiro observador. É ele quem cria, quem colapsa, quem escolhe. E quanto mais consciente você se torna dele, mais consciente se torna do poder que sempre teve. Neste vídeo, você vai compreender que a atenção não é apenas um ato mental, mas um campo de energia em movimento. Que suas crenças não apenas descrevem o mundo, elas o distorcem. Que aquilo em que você insiste em olhar é o que o universo insiste em repetir. Vamos atravessar juntos os paradoxos do olhar humano, as armadilhas invisíveis do medo, os vícios da reação automática e ao final você aprenderá a observar de um modo tão presente e tão puro que a própria realidade não terá escolha senão responder diferente. E se o vazio que você sente não for ausência, mas preparação? E se cada silêncio do universo for apenas um convite para que você mude a forma de olhar? Talvez a resposta que você busca não esteja nas coisas que ainda não aconteceram, mas na forma como você tem observado o que já existe. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E hoje, ele te trouxe até aqui para um único propósito: lembrar que o seu olhar é a origem de tudo o que acontece. Comente: eu estou pronto para observar o universo com novos olhos, porque a partir deste momento, cada pensamento seu, cada respiração e cada foco de atenção serão como pinceladas no tecido quântico da criação. O universo está em silêncio, aguardando o seu próximo olhar, o paradoxo quântico do olhar humano. Nada existe de forma neutra até que alguém olhe. Essa frase, por si só, já contém uma das verdades mais profundas da existência. O universo não é uma peça de teatro onde você assiste passivamente ao que já está escrito. Ele é um campo de possibilidades vibrando em silêncio, à espera do seu olhar, para se transformar em forma, cor, som, experiência. O simples ato de observar muda o que é observado, e isso que parece uma metáfora poética é um fato científico. Há mais de um século, físicos se surpreenderam com um experimento que mudou tudo: a chamada dupla fenda. Nele, partículas subatômicas, pequenas porções de energia, se comportavam como ondas, se espalhando em infinitas direções. Mas algo estranho acontecia quando alguém as observava. Bastava que houvesse um olhar consciente, uma medição, uma atenção direcionada, e a partícula deixava de ser onda. Tornava-se um ponto, tornava-se matéria. Em outras palavras,
A presença do observador determinava o resultado. O olhar criava a realidade. E aqui está o ponto de ligação entre a ciência e a consciência. Porque o mesmo princípio acontece dentro de você, o tempo todo. Quando você foca sua atenção em algo, você o solidifica. Quando o ignora, você o mantém no campo do invisível. Seu foco é o colapso da função de onda da sua vida. Tudo o que você percebe, tudo o que chama de minha realidade, é apenas o reflexo das frequências que seu olhar decidiu observar. A neurociência chama isso de viés atencional. Seu cérebro filtra bilhões de estímulos por segundo e mostra apenas o que considera relevante. Mas o que é relevante para o cérebro? Aquilo que você acredita ser importante, aquilo que você teme ou aquilo que você deseja profundamente. O córtex pré-frontal atua como uma lente seletiva. Ele não mostra o mundo como ele é, e sim como você espera que ele seja. Por isso, quando você compra um carro novo, começa a vê-lo em todos os lugares. Ele sempre esteve lá, mas seu olhar o ignorava até então. O universo é esse campo infinito de carros, oportunidades, caminhos, sinais. Mas você só enxerga o que está alinhado com sua vibração interna. O restante se torna invisível, não porque não exista, mas porque ainda não foi observado por sua consciência. E é aqui que mora a chave da transformação. Quando você muda o foco, muda o que colapsa. Quando muda o olhar, muda o resultado. Pense nas vezes em que sua atenção ficou presa ao que deu errado, ao que faltou, ao que machucou. Sem perceber, você reforçou essas imagens dentro do campo quântico da mente. O universo, neutro e responsivo, apenas refletiu o padrão vibracional que você ofereceu, porque o olhar é um ato criador e toda criação começa no que você escolhe observar. Respire fundo. Traga à mente algo que você deseja viver, mas que parece distante. Observe essa imagem com leveza, como se já fosse real. Não force, apenas contemple. Perceba como seu corpo responde. Talvez o peito se abra um pouco mais, talvez surja um calor suave no coração. É o campo energético se reorganizando em torno do seu novo foco. É a física quântica se tornando biologia, emoção, frequência. E se você começar a praticar esse tipo de observação, não para controlar, mas para se alinhar, vai perceber um fenômeno curioso. As coincidências aumentam, as pessoas certas aparecem, o tempo parece se ajustar, porque, energeticamente, você deixou de ser espectador e se tornou participante da criação. Lembre-se, o universo não é fixo, é fluido. Ele reage ao modo como você o percebe. Tudo que você foca ganha densidade. Tudo que você ignora permanece em potencial. Seu olhar é o pincel que dá forma ao invisível. Quando você escolhe ver a beleza se multiplica. Quando decide enxergar propósito, o propósito se revela. Quando observa a vida com presença, a vida começa a responder. No final, o mistério da dupla fenda não é sobre partículas, é sobre consciência, é sobre o poder de um ser que observa e, ao observar, cria. Você é esse ser. Você é o observador e o observado. E quando compreender isso não apenas com a mente, mas com o corpo inteiro, sentirá o momento exato em que a realidade se dobra ao seu olhar. Comente: eu escolho ver possibilidades onde antes via limites, porque a partir deste instante, sua atenção se torna o ponto de partida de todas as novas realidades que estão prestes a surgir. O erro invisível, observar com medo. O observador cria o que teme, não o que deseja. Essa é uma das leis mais sutis e implacáveis do campo quântico, porque o universo não lê as palavras que você diz, ele lê o estado vibracional com o qual você observa. E quando a observação nasce do medo, ela distorce tudo o que toca. O medo é uma lente que altera a forma do real. Ele não mostra o que é,
Mostra o que você teme ver. Há pessoas que vivem dentro de um mesmo ciclo, pedindo mudança, mas olhando o mundo com a expectativa secreta de que algo dará errado. E de forma quase cruel, é exatamente isso que se manifesta. Não porque a vida queira puni-las, mas porque o campo quântico responde à coerência emocional, não à lógica verbal. Você pode afirmar 1000 vezes, vai dar certo. Mas, se o corpo vibra em alerta, a mensagem que o universo recebe é: há perigo. O resultado? Experiências que confirmam o medo. Na biologia, esse fenômeno tem nome. Quando o medo assume o comando, ele ativa o sistema de vigilância do cérebro, a amígdala. Essa pequena estrutura, que deveria protegê-lo de ameaças reais, passa a interpretar cada incerteza como risco. E uma vez acionada, ela sequestra a atenção. O foco se estreita. Você deixa de ver o todo e enxerga apenas o que pode dar errado. É como se o medo colocasse uma sombra sobre o campo quântico, limitando o número de possibilidades que o seu olhar consegue acessar. É assim que o ciclo se forma. Medo gera atenção gera reforço, e o reforço cria uma realidade que confirma o medo inicial. É um circuito fechado, onde o observador se torna prisioneiro do próprio olhar. E quanto mais tenta escapar, mais o campo se reorganiza para mostrar exatamente aquilo de que ele tenta fugir. Porque a observação, em essência, é um ato de amor ou de medo. Não existe neutralidade, mas há uma saída. E ela começa no instante em que você percebe o medo sem se confundir com ele. Observar o medo é diferente de observar com medo. Quando você o observa de fora, ele perde o poder de comandar o foco. É como se o olhar se limpasse, voltando a ver o que estava escondido atrás da névoa. O cérebro, ao sentir segurança, aciona o sistema parasimpático. O coração desacelera. O corpo envia ao campo quântico um novo sinal: estou em paz. E o campo responde em igual frequência. Imagine uma pessoa que carrega o hábito de esperar o pior. Ela acorda acreditando que algo vai falhar, que as pessoas vão decepcioná-la, que o tempo vai fechar. E de algum modo, tudo parece confirmar sua crença. Mas o que realmente acontece é uma sincronia entre o foco e a resposta. O olhar dela colapsa o medo em forma de experiência. Quando finalmente aprende a observar com curiosidade, não com controle, o padrão se desfaz. A realidade deixa de ser um reflexo do pavor e passa a ser um espelho da consciência. Há uma diferença profunda entre observar com medo e observar com presença. O medo quer prever, a presença quer compreender. O medo fecha possibilidades, a presença as abre. O medo olha para o passado e o repete. A presença olha para o agora e o recria. Por isso, quando sentir a mente inquieta, volte para o corpo. Respire de modo consciente. Traga o coração para o centro da observação. O campo quântico se estabiliza quando o coração e o cérebro entram em coerência. 5 segundos de atenção amorosa são suficientes para mudar toda a vibração de um olhar. Inspire suavemente. Conte até 5. Expire com o mesmo tempo. Imagine o coração irradiando uma luz clara, gentil, que se espalha pelo corpo e silencia o ruído interno. Nesse breve instante, o observador é restaurado. A lente se limpa. O medo se dissolve no espaço de presença. E do lado de fora, as circunstâncias começam a se reconfigurar. A curiosidade é o antídoto do medo. Quando você troca o "e se der errado" pelo "o que posso aprender com isso?", algo se desloca dentro do campo. O foco se move, a energia se reorganiza e o universo abre um novo caminho. É assim que se cura o olhar, não lutando contra o medo, mas iluminando-o com consciência. Talvez seja isso que o universo tenta lhe ensinar quando as coisas parecem fugir do controle. A aprender a olhar mesmo quando o coração treme, porque o verdadeiro poder não está em nunca sentir medo,
mas em não permitir que ele seja a lente que define o real. No final, toda criação é um reflexo da emoção que a gerou, e toda emoção nasce de um olhar. Quando o observador escolhe ver com o coração tranquilo, o universo, antes caótico, se organiza em harmonia. Observe, o campo quântico não responde à força, responde à coerência. E a coerência nasce quando você para de observar com medo e começa a observar com amor. A mente como colisor de possibilidades. Sua atenção é o acelerador de partículas da consciência. Essa frase pode parecer simbólica, mas na verdade descreve exatamente o que acontece dentro de você. A mente humana é um laboratório vivo, um espaço onde ideias, crenças e emoções colidem em alta velocidade, criando novas realidades internas. E tudo o que se repete ali dentro, o que você pensa, sente e imagina, começa a gerar ondas de probabilidade no campo quântico, até se tornar forma, matéria, circunstância. No nível subatômico, o universo é feito de energia em vibração. Nenhuma partícula está parada. Tudo pulsa, dança, se movimenta entre estados possíveis. E quando você pensa, você vibra. Quando sente, vibra com mais intensidade ainda. Cada emoção que você experimenta é como uma colisão dentro do seu campo eletromagnético. É nesse instante que as possibilidades começam a se organizar. A inspiração, por exemplo, é o momento em que você está em harmonia com essa energia de criação. A exaustão, por outro lado, é o instante em que o colisor desacelera e a consciência perde potência. Pense em como o CERN, o maior acelerador de partículas do mundo, funciona. Partículas são lançadas em direções opostas até se chocarem, revelando novas formas de matéria. Agora imagine isso acontecendo dentro da sua mente. Cada ideia que você tem, cada pensamento que você alimenta, colidindo com uma crença, com uma memória, com uma emoção antiga. Dessas colisões nascem novas combinações de percepção, novas versões da realidade. Por isso, quando você se abre para novas ideias, quando se permite acreditar que há mais possibilidades do que aquelas que a lógica mostra, a sua consciência expande o espectro do que é possível perceber. A neurociência explica que o cérebro libera dopamina quando sente que algo é possível. Esse neurotransmissor é a energia da antecipação positiva. É o sinal biológico do eu acredito. E quando ele é ativado, o corpo inteiro muda. O coração bate em ritmo de propósito. Os músculos relaxam. A respiração se torna mais ampla. É o corpo dizendo ao campo quântico: estou pronto. A dopamina é a centelha que transforma pensamento em ação, intenção em direção. Sem ela, a mente apenas sonha. Com ela, o sonho começa a ganhar forma. Bruce Lipton, ao estudar a epigenética, descobriu algo que a espiritualidade sempre soube. Suas células não respondem ao ambiente externo, mas à percepção que você tem dele. Quando você acredita que está em perigo, o corpo inteiro reage com defesa. Quando acredita que está seguro, o mesmo corpo se abre para curar, regenerar, expandir. O ambiente não mudou, o olhar mudou. O observador alterou o campo biológico e o corpo respondeu. Perceba como tudo está interligado. O que você acredita ativa um circuito químico. Esse circuito altera a energia do seu corpo. E essa energia, por sua vez, muda a informação que você emite para o campo quântico. É uma dança entre biologia e consciência, entre célula e intenção. Por isso, quando você está inspirado, o campo se abre. Quando está exausto, ele se fecha. O universo lê sua vibração, não suas palavras. Em momentos de inspiração, o olhar se torna expandido. Você enxerga oportunidades, sente fluidez, atrai pessoas e situações que vibram no mesmo nível. Em momentos de cansaço, o olhar se estreita. O cérebro busca apenas sobreviver. O campo se retrai.
A vida parece mais pesada, mais limitada. Mas essa limitação não é real, é apenas uma consequência vibracional. O colisor desacelerou. Imagine agora uma prática silenciosa, sutil, onde você fecha os olhos e visualiza não o que falta, mas o que já existe dentro de você. Sinta a frequência de algo que deseja manifestar, como se já estivesse acontecendo. Não como fantasia, mas como presença. Permita-se permanecer nesse estado por alguns minutos, até que o corpo sinta a emoção do possível. Quando isso acontece, algo se realinha no campo. A emoção e a visão entram em coerência, e o colisor da mente cria uma nova partícula de realidade. É aqui que a física e a espiritualidade se encontram, porque a matéria não é sólida, ela é consciência desacelerada. Tudo o que você pode tocar, ver ou medir é apenas energia condensada pelo foco de observação. Quando você muda o estado interno, o campo muda de forma. É inevitável. Você é, portanto, o cientista e o experimento, o observador e o fenômeno. Cada pensamento é uma partícula lançada, cada emoção é uma onda que atravessa o campo. E quando pensamento e emoção colidem em coerência, criam um novo mundo, o seu mundo. A mente, como o colisor de partículas, não destrói o antigo, apenas o reorganiza em novas combinações. E é assim que você renasce, um pensamento de cada vez, uma emoção por vez, uma escolha de foco após a outra. Quando você percebe isso, o poder deixa de ser uma ideia abstrata e se torna algo vivo. Porque no fundo, tudo o que o universo espera é que você acredite o bastante para acionar o campo. Sua atenção é a força motriz da criação. Onde quer que ela toque, algo desperta. O que você observa ganha forma. O que você sente ganha densidade. O que você acredita se torna lei vibracional. E nesse instante o colisor da sua mente, invisível, silencioso e infinito, está criando uma nova realidade ao redor de cada pensamento que você ousa observar. O vício da observação reativa. Enquanto você reage, o universo replica. Essa é uma das leis silenciosas que sustentam a experiência humana. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões, mas, na verdade, está apenas reagindo. Reagindo ao passado, às memórias, às dores antigas que ainda vibram no corpo e se disfarçam de presente. E quando a vida é observada a partir desse lugar reativo, o campo quântico apenas devolve mais do mesmo. Padrões repetidos, situações familiares, emoções conhecidas. O universo não está punindo ninguém, apenas espelhando a frequência que recebe. Estudos de neurociência indicam que cerca de 95% dos pensamentos que temos hoje são os mesmos de ontem. Isso significa que a maior parte das nossas ações é automatizada, movida por circuitos neurológicos que operam sem consciência. Quando você vive nesse modo, o observador não está desperto. Ele é apenas um reflexo dos impulsos inconscientes. A vida, então, se torna uma sequência de repetições. Mesmas escolhas, mesmos resultados, mesmas histórias com rostos diferentes. Joe Dispenza chama isso de estado de sobrevivência. É quando o corpo, viciado nas químicas do passado, precisa recriar situações que o mantenham na mesma vibração. Se você se acostumou à frustração, o cérebro buscará novas formas de senti-la. Se aprendeu a viver em alerta, encontrará motivos para permanecer vigilante. E assim, dia após dia, o observador reativo mantém o universo aprisionado no ciclo das repetições. A ilusão do controle nasce justamente desse estado. A mente acredita que, se reagir rápido, se antecipar, conseguirá evitar a dor. Mas o que realmente acontece é o contrário. Quanto mais reage, mais reforça o padrão que tenta escapar. Reagir é observar o passado, esperando que ele se comporte de forma diferente. É tentar mudar o reflexo sem tocar a água.
porque o reflexo, em essência, é apenas resposta, e o que o alimenta é o movimento interno do observador. Existe uma diferença profunda entre observar e testemunhar. Observar é colocar a consciência em algo, testemunhar é colocar o coração junto. Observar reativamente é ver o mundo através das memórias. Testemunhar conscientemente é vê-lo através da presença. A consciência neutra não julga, apenas reconhece. Ela não diz, isso é bom ou isso é ruim. Ela apenas diz, isso é. E é desse ponto que a realidade começa a se reorganizar. Imagine um lago tranquilo. Ele reflete o céu com perfeição. Mas basta um pequeno movimento, uma pedra lançada, uma onda inesperada, e a imagem se distorce. O reflexo não desaparece, apenas se embaralha. Quanto mais agitado o lago, mais turvo se torna o reflexo. Assim é o seu campo de observação. Quando a mente está reativa, o reflexo da realidade se deforma. Quando o observador silencia, o lago se acalma e a verdade volta a aparecer com nitidez. A cada situação desafiadora, o campo quântico lhe oferece um convite: permanecer preso à reação ou escolher o testemunho. E essa escolha não é intelectual, é vibracional. Ela acontece no intervalo entre o estímulo e a resposta. Aquele pequeno espaço onde o tempo parece parar. A neurociência mostra que esse intervalo dura cerca de 200 milissegundos. Pode parecer ínfimo, mas é ali que o poder da criação habita. Quando o observador respira antes de reagir, o cérebro ganha tempo para reorganizar os circuitos. O impulso se transforma em escolha. E o universo, sensível à nova vibração, começa a responder diferente. Há algo de sagrado nesse instante de pausa. É nele que o caos interno se converte em clareza. O coração e a mente se alinham, a energia se estabiliza. O campo quântico volta a se organizar em harmonia. É nesse ponto que a reatividade perde força e dá lugar à consciência. E quando a consciência assume, a realidade deixa de ser uma repetição e se torna criação. A cada respiração, você tem a oportunidade de reiniciar o observador. O silêncio entre um pensamento e outro é a porta para o campo neutro, o espaço onde tudo pode ser recriado. Quando você acessa esse espaço, percebe que não há mais necessidade de lutar contra o que acontece. O universo não precisa ser consertado, ele precisa ser compreendido. E essa compreensão começa no olhar que se aquieta. Enquanto o mundo se move, observe. Não para julgar, mas para entender. Não para reagir, mas para testemunhar. Porque, quando o lago interno se acalma, o reflexo volta a mostrar o céu. E o céu, na verdade, sempre esteve lá. Apenas esperava que o observador parasse de agitar as águas. No fim, o vício da observação reativa é apenas um hábito de esquecimento. Esquecemos que somos o espaço e não o ruído. Esquecemos que somos o espelho e não o reflexo. Mas toda lembrança começa com uma pausa. E toda pausa abre caminho para o renascimento do olhar. Quando você aprende a responder à vida a partir do silêncio e não da pressa, o universo não replica mais o passado. Ele começa, enfim, a criar o novo. Ao mudar o foco da lente, ele mudou o foco da vida. Há histórias que não foram escritas para inspirar, mas para lembrar. Essa é uma delas. Um fotógrafo, conhecido por capturar imagens do cotidiano, passou boa parte da vida acreditando que via o mundo como ele realmente era. Luz, forma, contraste, a precisão do olhar técnico o tornara respeitado, mas também o havia aprisionado no modo de ver, que aos poucos começou a drenar o sentido da própria existência. As imagens eram belas, mas frias. Ele olhava tudo com nitidez e nada o tocava de verdade. Foi apenas quando a vida o confrontou com o vazio que o olhar começou a mudar. Uma perda inesperada, o fim de um amor que lhe parecia eterno, o silêncio de uma casa que antes vibrava com risos e vozes. Nesse espaço de ausência, algo o desestabilizou profundamente. Ele, que sempre soubera enquadrar o mundo com maestria, não sabia mais onde colocar os olhos. Por semanas, caminhou com a câmera nas mãos, sem coragem de fotografar. A luz parecia agressiva, as pessoas distantes, o tempo pesado. Até que num desses dias nublados, algo aconteceu. Sentado num banco de praça, ele observava uma criança brincando na chuva. O som das gotas misturava-se às gargalhadas, e por um breve instante,
ele sentiu um lampejo de vida. Um simples gesto, uma cena banal, despertou uma lembrança que não vinha da memória, mas da alma. O momento em que o olhar não julga, apenas sente. Levantou a câmera e, pela primeira vez em meses, fotografou não o que via, mas o que queria sentir. E, naquele disparo, algo o atravessou. O clique não capturou apenas uma imagem, capturou um estado de ser. O enquadramento deixou de ser técnico e tornou-se emocional. Ele compreendeu, de forma quase mística, que a lente da câmera era apenas uma metáfora para a lente da consciência. O foco externo sempre foi reflexo do foco interno. A fotografia era apenas o espelho da observação. Nos dias seguintes, decidiu continuar esse experimento silencioso. Passou a sair sem roteiro, deixando-se guiar pela emoção. Em vez de procurar a cena perfeita, buscava o sentimento que queria viver. Um dia, era serenidade, e então fotografava a quietude das águas. No outro, era coragem, e encontrava essa força no olhar de um desconhecido que atravessava a rua contra o vento. Aos poucos, percebeu que o mundo parecia mudar. As cores estavam mais vivas, as luzes mais suaves, as pessoas mais próximas, mas o mundo não havia mudado. Era ele. A neurociência chama esse fenômeno de neuroplasticidade. O cérebro se remodela de acordo com as experiências que escolhemos repetir. Cada nova forma de observar cria novos caminhos neurais. Ao mudar o foco das imagens externas, o fotógrafo estava literalmente redesenhando os circuitos internos da percepção. Suas sinapses começaram a priorizar estímulos associados à alegria, à beleza, à conexão. O olhar que antes buscava ausência passou a buscar presença. E o universo, sensível à vibração do observador, começou a responder. O impacto emocional e vibracional das imagens que ele escolhia registrar alterou o campo de energia ao seu redor. Tudo aquilo que se observa com amor começa a emitir uma frequência de expansão. Isso é física, mas também é poesia. Quando você contempla o belo, mesmo sem saber, seus átomos se reorganizam em harmonia com o objeto observado. É como se o corpo e o mundo entrassem no mesmo compasso, e nesse compasso, o sofrimento perde densidade. Um dia, ao revisar suas fotografias, ele percebeu algo sutil. As imagens antigas, capturadas antes da mudança, pareciam carregadas de tensão. Linhas duras, contrastes forçados, rostos imóveis. Já as novas traziam suavidade. As sombras pareciam mais gentis. A luz mais viva. Era como se a própria realidade estivesse se suavizando em resposta ao novo olhar. Ele entendeu que a câmera apenas revelava o que a consciência já havia transformado. Esse movimento interno tem um nome silencioso: realinhamento vibracional. É quando o observador deixa de tentar corrigir o mundo e passa a ajustar a própria frequência. Quando isso acontece, as sincronicidades se multiplicam. O universo, como um espelho sensível, começa a devolver imagens compatíveis com o novo estado interno. Não se trata de magia, mas de correspondência vibracional. Você emite, o campo responde. Você observa com amor, o campo devolve harmonia. A cada clique, o fotógrafo deixava um rastro de transformação invisível. O que começou como um ato de fuga se tornou um ritual de cura. Ele não fotografava mais o que via, fotografava o que desejava lembrar. Um sentimento, uma vibração, um instante de conexão entre o humano e o divino. E nesse processo, descobriu algo que transcende o ofício. A vida inteira é uma galeria de imagens criadas pelo observador. Cada lembrança é uma fotografia emocional. Cada pensamento é um enquadramento energético. Cada escolha de foco cria um mundo inteiro. Certo dia, durante uma exposição, uma mulher se aproximou dele com os olhos marejados. Disse que ao olhar suas fotos, sentiu algo estranho, como se cada imagem falasse com ela, como se houvesse um convite silencioso em cada detalhe. O fotógrafo sorriu, porque entendeu o que ela estava sentindo. Quando o olhar é puro, ele atravessa fronteiras. A energia com que você observa é a mesma que o outro sente quando observa o seu olhar. A vibração do observador se perpetua em tudo que cria. Esse é o poder das micro-observações. Pequenos instantes de consciência que, somados, alteram completamente o estado vibracional de uma pessoa. Ao final de cada dia, o fotógrafo passou a registrar, não em imagens, mas em
palavras, 3 acontecimentos que confirmavam sua nova forma de observar. Podiam ser coisas simples: a luz da manhã atravessando a cortina, o som de uma risada na rua, o olhar de gratidão de um estranho. Ele chamava isso de seu diário de observação intencional. Com o tempo, esse hábito se tornou uma prática espiritual. Ele percebeu que o cérebro, ao registrar pequenos momentos de beleza, reprograma o sistema de recompensa. A dopamina começa a ser liberada não por estímulos intensos, mas por sutilezas. O prazer deixa de depender de conquistas externas e passa a nascer da presença. O corpo se acalma, o coração entra em coerência e a mente começa a operar em outra frequência. A vida ao redor não se transformou de forma repentina. As contas continuavam chegando, os dias difíceis ainda apareciam, o mundo continuava imperfeito. Mas algo fundamental havia mudado: a forma como ele os observava. E isso fez toda a diferença. O que antes gerava frustração agora despertava curiosidade. O que antes trazia medo agora inspirava silêncio. Ele percebeu que a realidade não precisava se curvar à sua vontade. Bastava que ele se alinhasse à essência do momento. Essa história poderia terminar aqui, com a redenção de um homem que reencontrou o sentido através da arte. Mas há algo mais profundo. Certa vez ele voltou à mesma praça onde tudo começou. Sentou-se no mesmo banco, olhou ao redor e viu outra criança brincando, rindo debaixo da chuva. Pegou a câmera e hesitou. Depois, simplesmente a colocou de lado. Não precisou fotografar. O momento já estava gravado no campo da consciência. E foi nesse instante que entendeu: não era mais o fotógrafo quem observava a vida. Era a vida que o observava através dele. Há algo de universal nessa revelação. A lente do fotógrafo é apenas o símbolo de uma lei que vale para todos nós. Aquilo que você escolhe observar repetidamente se torna o alicerce da sua realidade. Se você passa os dias observando falta, o cérebro e o campo se alinham à escassez. Se observa a beleza, eles se alinham à abundância. O mundo não é o que é o que o seu olhar consegue perceber. E o poder de transformar o que você vê está no modo como você vê. O diário de observação intencional é um espelho da alma. Quando você registra as pequenas evidências de uma vida em expansão, o cérebro entende que está vivendo um ciclo de crescimento. Ele reforça esses caminhos. Começa a procurar mais motivos para sentir o mesmo. A vibração se eleva. E o campo responde. Você começa a atrair experiências compatíveis com o estado que cultiva internamente. É um ciclo virtuoso, uma espiral ascendente que o aproxima da coerência entre sentir, pensar e observar. Ao final de sua jornada, o fotógrafo compreendeu que toda imagem é uma oração silenciosa. Cada foto é um testemunho de uma vibração e que, da mesma forma, cada olhar lançado ao mundo é uma prece invisível, moldando a realidade ao redor. Quando o olhar é impaciente, a vida se torna corrida. Quando o olhar é terno, a vida desacelera. Quando o olhar é grato, o universo se expande. A transformação dele não foi milagre, foi microtransformação. Um ajuste diário de foco. Um convite constante à presença. Ele aprendeu a olhar com a alma antes de olhar com os olhos. E assim, percebeu que o verdadeiro poder de um observador não está em controlar a cena, mas em deixar que a cena revele o que o coração precisa. Há um ponto em que a arte e a espiritualidade se tornam a mesma coisa. O instante em que o observador se dissolve naquilo que observa. O fotógrafo viveu esse ponto. E quando isso aconteceu, o medo de perder o controle desapareceu, porque ele entendeu que o universo não precisava ser domado, apenas testemunhado com amor. A vida é um vasto campo de possibilidades que responde ao olhar que o contempla. O que você decide focar agora, neste momento, é o que ganhará forma no plano visível. Cada pensamento é um disparo da lente. Cada emoção, a luz que revela a imagem. Cada respiração, o ajuste do foco. E quando o olhar se alinha ao coração, toda fotografia se torna sagrada. O fotógrafo que mudou o foco da lente nos ensinou algo que nenhuma teoria pode explicar com precisão. O universo é sensível à qualidade da atenção. E a atenção, quando carregada de amor, se transforma no milagre mais real que existe. Porque, no fim, a câmera é apenas um espelho e a vida, uma sequência infinita de cliques do observador divino que habita em cada um de nós. Tudo o que você observa
é uma projeção de como você se observa. Essa é uma das verdades mais desconcertantes e libertadoras da consciência humana. Nada do que você vê lá fora é completamente independente do que vibra dentro de você. O mundo é um espelho, não de aparências, mas de frequências. A realidade não é um palco neutro, mas um reflexo das suas percepções mais íntimas. Tudo o que o olhar encontra no exterior é, em alguma medida, uma expressão do interior. Jung chamou esse fenômeno de projeção psicológica. Ele dizia que aquilo que o ser humano recusa em si mesmo tende a ser projetado no outro, e que o inconsciente, por não suportar o peso do que é negado, tenta vê-lo refletido fora, nas pessoas, nas circunstâncias, nas situações. Assim, passamos boa parte da vida tentando corrigir no mundo aquilo que só poderia ser curado dentro. O que nos irrita, o que admiramos, o que tememos, tudo carrega fragmentos do nosso próprio espelho interior. A física quântica dá uma base surpreendentemente coerente para essa visão. Se o observador influencia o comportamento da matéria, então tudo o que é percebido é, em parte, moldado pelo estado vibracional do observador. O mundo que você vê não é o mundo em si. É o mundo filtrado pela sua frequência emocional e cognitiva. Cada olhar é uma interferência no campo. Cada pensamento é uma onda que altera a forma. O universo, portanto, não é fixo, é participativo. E a consciência, nesse contexto, é o agente invisível que o programa. Quando você olha para alguém e o julga, esse julgamento não descreve a pessoa, descreve o filtro que está ativo em você. Quando você admira alguém, não está apenas reconhecendo a luz do outro, mas lembrando-se da própria luz. Cada relação é uma troca de frequências que expõe o que você ainda precisa integrar. É por isso que as relações mais desafiadoras são também as mais reveladoras. Elas não estão ali para punir. Estão ali para mostrar onde o observador ainda vibra em desarmonia com a própria essência. O inconsciente humano é um mestre em distorcer o real. Ele colore a percepção com memórias, dores, traumas e crenças. Quando você observa algo através dessa lente, a realidade se curva, tal como a luz ao atravessar um prisma. O resultado é uma imagem fragmentada, incompleta e muitas vezes dolorosa. Mas essa distorção não é um erro do universo, é um convite à consciência. A vida lhe mostra o que você ainda não conseguiu ver dentro de si. Imagine, por um momento, que o mundo inteiro fosse um grande espelho, cada situação, cada pessoa, cada evento refletindo aspectos da sua própria energia. O espelho não mente, apenas mostra. Mas o ego, inconfortável diante da própria imagem, tenta quebrar o reflexo. Ele culpa, aponta, projeta. E quanto mais tenta mudar o espelho, mais a imagem persiste. Porque a mudança não acontece fora. O reflexo só se altera quando o rosto muda de expressão. A ciência moderna, por outro lado, começa a decifrar esse mesmo princípio sob outra linguagem. A teoria dos campos morfogenéticos, de Rupert Sheldrake, sugere que tudo o que existe está interligado por padrões de ressonância. Isso significa que cada pensamento, cada emoção, cada observação gera um campo que influencia e é influenciado pelos campos ao redor. O que você sente, o outro sente em algum nível. O que você emite, retorna. E o retorno nunca é castigo, é coerência. O campo responde na mesma frequência em que é tocado. O perigo de buscar mudança externa sem alterar o modo de ver está justamente nessa falta de coerência. Você pode mudar de cidade, de profissão, de relacionamento, mas se a lente interna permanecer turva, a paisagem continuará a mesma, porque o observador leva consigo o campo vibracional que o define. E o universo, em sua precisão quântica, apenas projeta novas circunstâncias que correspondam a esse mesmo padrão. É como trocar de espelho, esperando mudar o rosto. Há uma força curativa em compreender esse mecanismo. Quando você começa a ver as pessoas e os eventos como espelhos, o ressentimento perde poder. A raiva se dissolve em entendimento. O sofrimento se transforma em consciência. Você percebe que nada do que acontece é contra você. Tudo acontece para mostrar você a você mesmo. Cada desafio é um reflexo da parte que ainda busca ser integrada, acolhida, amada. O filósofo hermético dizia: como em cima, assim embaixo. Como dentro, assim fora. Essa máxima, repetida há milênios,
é a síntese da física espiritual do observador. O universo é holográfico. Cada parte contém o todo, e o todo responde à vibração de cada parte. A harmonia no interior se traduz em harmonia no exterior. A confusão interna, inevitavelmente, se manifesta como caos ao redor. Por isso, curar a percepção é curar o mundo. Identificar os gatilhos emocionais é o primeiro passo para compreender o espelho. O que o irrita? O que o fascina? O que o entristece profundamente? Cada uma dessas reações é uma pista de algo que o inconsciente tenta mostrar. O que desperta incômodo é o que ainda não foi aceito. O que desperta admiração é o que você já é, mas ainda teme assumir. O outro, no fim, é apenas um reflexo das frequências que você transmite. Imagine uma situação em que alguém o ofende. No instante da reação, o ego grita: ele está errado, ele me feriu. Mas se você silencia, mesmo por um momento, e observa a emoção que surge, algo se revela. Talvez não seja sobre a pessoa, mas sobre a memória que foi tocada. Talvez a ofensa tenha ressoado porque ativou uma dor antiga, a sensação de não ser ouvido, de não ser valorizado, de não ser suficiente. O espelho não está mostrando o outro, está mostrando que ainda precisa de compaixão dentro de você. Essa é a alquimia do observador consciente. Transformar reflexos em revelações. Quando você começa a se perceber em tudo, o mundo deixa de ser ameaça e se torna mestre. O julgamento dá lugar à compreensão. A reação se transforma em reflexão. O espelho, antes incômodo, passa a ser instrumento de cura. E o que antes o irritava torna-se portal de expansão. A espiritualidade antiga falava em ver com o olho do coração. Não se trata de romantismo, mas de ciência vibracional. O coração humano possui um campo eletromagnético cerca de 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Quando ele entra em coerência, toda a percepção muda. O olhar se torna compassivo. As fronteiras entre eu e outro se dissolvem. Nesse estado, o observador percebe o mundo como parte de si. E a realidade responde em sincronia com essa unidade. Há uma sutileza nesse processo que poucas pessoas percebem. O espelho nunca reflete com atraso. A resposta do universo é imediata, mas o ego interpreta com demora. A vibração emitida agora já começou a criar as circunstâncias de amanhã. O que você vê hoje é apenas a projeção retardada do que vibrou ontem. E isso significa que, se você quiser mudar o reflexo, precisa mudar o olhar antes que a nova imagem se forme. O espelho do mundo é rápido, mas não impaciente. Ele aguarda que o observador assuma a responsabilidade pela própria frequência. A cura começa quando a consciência se volta para dentro. Observar os próprios gatilhos é um ato de coragem. É descer ao porão das emoções, acender a luz e enxergar as sombras com ternura. Não para negá-las, mas para compreendê-las. O inconsciente não quer ser reprimido, quer ser reconhecido. Quando a sombra é acolhida, ela perde o poder de se projetar. O que antes era medo se torna sabedoria. O que antes era julgamento se transforma em compaixão. Toda relação humana é um espelho vibracional. Quando você ama alguém, é o amor em você que está sendo refletido. Quando sente raiva, é o fogo interno que pede expressão. Quando sente inveja, é a sua própria potência não vivida que clama para ser reconhecida. O universo, em sua precisão, não lhe mostra pessoas ao acaso. Cada encontro é uma equação energética perfeitamente ajustada para revelar o que precisa ser lembrado. O desafio é não se perder no reflexo. O espelho pode ser tão convincente que você acredita que a imagem é o real. Mas quando o observador desperta, ele percebe que a imagem é apenas uma resposta. Não há necessidade de quebrar o espelho, apenas de mudar o olhar. Essa é a essência da verdadeira liberdade. Perceber que o mundo não precisa se curvar para você se sentir em paz. A paz não está no reflexo, está no observador. O físico David Bohm dizia que o universo é uma ordem implicada, onde tudo está conectado por baixo da superfície visível. Quando o observador muda, toda a teia muda junto, mesmo que você não perceba de imediato. É por isso que um simples ajuste interno pode transformar completamente o comportamento das pessoas ao seu redor. Elas não mudaram. Apenas responderam ao novo campo que você emitiu. O olhar, quando se torna consciente, deixa de ver o outro como inimigo e passa a reconhecê-lo como parte do mesmo todo. A dualidade se dissolve.
E, nesse ponto, nasce a verdadeira compaixão, não a piedade, mas o reconhecimento profundo de que todos estamos tentando lembrar quem somos, usando os espelhos que a vida oferece. Há uma frase que resume essa jornada: quando o discípulo está pronto, o espelho se multiplica. Isso significa que à medida que você desperta, o universo envia reflexos cada vez mais refinados, cada vez mais sutis. Pessoas, eventos e coincidências começam a revelar aspectos mais profundos da sua consciência. Não é castigo, é refinamento vibracional. O campo o educa através da própria experiência. A física e a alma se encontram nesse ponto. O observador, ao reconhecer que tudo o que vê é também ele mesmo, atinge um estado de unidade que dissolve o sofrimento. Porque o sofrimento, em sua essência, é resistência ao que é. E quando você entende que tudo é espelho, a resistência perde sentido. O que vem é a aceitação, não passiva, mas lúcida. Aceitar é reconhecer que o reflexo não precisa ser combatido, precisa ser compreendido. No fim, a realidade espelhada é um presente disfarçado. Ela lhe devolve o que você emite para que possa se conhecer. Mostra o que você ainda carrega, o que já transformou e o que está pronto para transcender. Cada olhar lançado ao mundo é um diálogo silencioso com a própria alma. E quanto mais puro for o olhar, mais nítido será o reflexo. Tudo o que você observa é, na verdade, o universo dizendo: olhe para si. E ao olhar, você cura. O espelho do mundo não existe para aprisionar, mas para libertar. Libertar do engano de que a realidade está fora, quando sempre esteve dentro. O observador consciente não tenta controlar o reflexo, ele o honra. E nesse ato de honra, o espelho deixa de ser um campo de batalha e se torna um portal de compreensão. O universo não castiga, ele apenas reflete. Não corrige, apenas responde. Não julga, apenas mostra. Quando essa verdade se enraiza, o olhar muda. E quando o olhar muda, o reflexo se transforma. Esse é o verdadeiro efeito colateral do observador. Uma realidade que espelha o amor com que é observada. Porque no fim, o mundo não é nada além da expressão viva do olhar que o contempla. Observar é criar com intenção. Essa é a síntese de tudo que a física quântica e a sabedoria espiritual vêm tentando nos lembrar há séculos. A realidade não é um evento fixo, é um processo em constante colapso, moldado a cada instante pela consciência que o observa. Tudo que existe está sendo sustentado por um olhar, por uma atenção, e o modo como você observa. Se com medo, presença ou amor, é o que determina o tipo de realidade que você chama de vida. O observador inconsciente vive reagindo. O observador consciente vive escolhendo. E essa diferença, embora sutil, muda absolutamente tudo, porque a consciência desperta não busca controlar o universo, mas compreendê-lo. Ela sabe que, ao alinhar o olhar, a matéria responde naturalmente. O método do observador consciente é, antes de tudo, um estado de ser, uma forma de viver em diálogo com o campo quântico, onde cada percepção é um ato criador e cada respiração, uma declaração energética. A base desse método se resume em 3 movimentos que parecem simples, mas carregam um poder profundo: perceber, pausar e escolher. Esses 3 verbos formam o eixo da consciência ativa, o caminho pelo qual o olhar se transforma em portal. O primeiro movimento é perceber. Isso significa trazer luz ao que antes era automático. Significa ver o que realmente está acontecendo dentro de você quando algo acontece fora. A percepção é o nascimento do observador. É o momento em que você sai da hipnose da reação e começa a testemunhar o próprio campo. Quando percebe, o invisível se torna visível. Aquilo que era apenas impulso se revela como energia em trânsito, pedindo reconhecimento. A neurociência chama esse processo de metaconsciência, a capacidade de observar os próprios pensamentos e emoções sem se confundir com eles. Quando isso ocorre, o cérebro ativa regiões responsáveis pela autorregulação emocional, como o córtex pré-frontal, e inibe o domínio da amígdala, que rege o medo e a reatividade. Em outras palavras, o simples ato de perceber cria um espaço interno onde novas respostas podem nascer. É nesse intervalo que a realidade se reorganiza. O segundo movimento é pausar. A pausa é o elo invisível entre o impulso e a criação. É o instante em que o observador, em vez de agir, escolhe sentir.
A pausa é uma tecnologia espiritual ancestral. É o que permite que o corpo e o coração voltem à coerência antes que a energia do passado tome o controle. A ciência mostra que existe um intervalo de cerca de 0,2 segundos entre um estímulo e a reação automática do cérebro. É um lapso mínimo, mas dentro dele cabe toda a possibilidade de mudança. Quando você pausa, o tempo desacelera, o campo vibracional se estabiliza. É como se o universo, percebendo o silêncio do observador, suspendesse o colapso momentaneamente à espera de uma nova intenção. Esse momento é o verdadeiro centro do poder quântico. É ali que você escolhe se vai repetir o padrão de sempre ou permitir que algo novo se manifeste. O observador consciente aprende a valorizar esse instante. Ele entende que a pausa não é a ausência de ação, mas a ação mais poderosa que existe, a de reescrever o próprio campo. E então vem o terceiro movimento, escolher. A escolha é a expressão da consciência no plano da matéria. É o momento em que o observador, em coerência com o coração, declara a vibração que deseja sustentar. Escolher não é forçar a realidade a obedecer. É alinhar-se à frequência daquilo que você quer experimentar. Quando o olhar se harmoniza com a intenção, o campo quântico colapsa de forma natural, e a sincronicidade se torna o idioma do universo. A física nos lembra que a energia segue a intenção, e a intenção é o produto da atenção. Tudo o que você escolhe observar com presença começa a se organizar em torno do foco. O método do observador consciente, portanto, não se resume a técnicas, mas a um modo de existir. É a prática contínua de transformar percepção em sabedoria, pausa em poder, escolha em criação. Mas o método tem também seus rituais. Não rituais de fé cega, e sim de coerência vibracional. O primeiro é o despertar da manhã. O modo como você inicia o dia determina o campo com que ele será vivido. O observador consciente sabe que o primeiro pensamento é a semente da realidade que virá. Por isso, ao despertar, ele não corre para as tarefas ou para o ruído das notícias. Ele desperta em silêncio, permitindo que a consciência se reconecte ao corpo antes que o corpo volte ao piloto automático. Nesse despertar, há um breve ritual que une ciência e espiritualidade. É o ritual da coerência cardíaca aliado à imaginação ativa. Consiste em respirar profundamente por alguns minutos, inspirando em 4 tempos, expirando no mesmo ritmo, até sentir o batimento cardíaco estabilizar-se. Esse simples padrão ativa o nervo vago, acalma o sistema nervoso e cria uma ponte entre o cérebro e o coração. Nesse estado, o campo eletromagnético do corpo se expande, e a mente entra em sintonia com a frequência do equilíbrio. Depois da respiração, vem a imaginação ativa. Uma técnica estudada tanto por Carl Jung quanto por cientistas modernos. A imaginação, quando usada conscientemente, não é fuga da realidade, é diálogo com o campo quântico. O cérebro não distingue o que é vivido do que é profundamente imaginado. Quando você visualiza algo com emoção genuína, o corpo reage como se estivesse acontecendo. As células se alinham, os hormônios se reorganizam, a energia se altera. E o campo responde à coerência dessa vibração. Nesse ritual, o observador consciente visualiza o tipo de realidade que deseja irradiar naquele dia. Não como desejo distante, mas como algo já presente, já real. Ele sente a emoção da gratidão por isso existir agora, e é esse sentimento que envia a mensagem ao universo. A intenção não é quero que aconteça, mas obrigado por já ser. Essa diferença muda completamente o campo. Porque o primeiro afirma a ausência, o segundo celebra a presença. E o universo, que opera por ressonância, sempre responde à frequência da completude. Treinar o olhar para detectar sincronicidades é outro aspecto desse método. Sincronicidades não são coincidências. São confirmações vibracionais. São os ecos do campo mostrando que a realidade está em alinhamento com o estado interno. Quando o observador consciente começa a viver em coerência, o mundo passa a se comunicar com ele de formas sutis. Uma música, uma palavra, um encontro inesperado, um número que se repete. O universo fala em símbolos e o observador desperto aprende a ouvir. Mas é preciso cuidado para não transformar esse diálogo em superstição. A sincronicidade não é sinal de privilégio, é sinal de alinhamento. Ela não acontece para alguns escolhidos, acontece para todos que estão atentos. O campo quântico é democrático. Ele reflete, com precisão, a vibração que o alimenta. A diferença é que poucos param para perceber o reflexo. O observador consciente, no entanto,
cultiva a sensibilidade de ver o extraordinário no cotidiano. Há também um princípio silencioso que sustenta todo o método: o poder da atenção amorosa. Observar com amor é o ato mais criativo que existe. Porque o amor, em sua natureza mais pura, é a força que unifica. Quando você observa algo ou alguém com amor, o julgamento se dissolve. O campo deixa de se dividir em certo e errado, luz e sombra. Tudo se torna parte de uma mesma dança vibracional. E, nesse estado de unidade, o universo se reorganiza de forma harmônica. A atenção amorosa é diferente da empatia comum. A empatia sente junto. O amor consciente observa com presença. Ele reconhece a dor sem absorvê-la, acolhe sem se confundir. É o olhar que vê além da forma, que enxerga a energia em movimento e, ao enxergar, a transforma. Esse tipo de observação tem efeito mensurável. Estudos mostram que a simples presença compassiva de uma pessoa altera a frequência cardíaca e o padrão neural de quem está ao lado. O observador consciente cura pelo olhar, não porque tenta, mas porque vibra em coerência. Esse método é tanto espiritual quanto científico. Ele une o invisível da intenção ao visível da biologia. Quando o observador entra em estado de coerência, o cérebro começa a emitir ondas gama, associadas à expansão da consciência. O corpo libera substâncias regenerativas, o sistema imunológico se fortalece e a percepção do tempo se altera. É como se o observador entrasse num fluxo em que tudo se alinha com mais facilidade. Esse estado não é privilégio de místicos, é o destino natural de quem aprende a ver. A prática diária do observador consciente não é sobre controlar pensamentos, mas sobre escolher a vibração. Pensamentos são nuvens, a vibração é o céu. Quando a mente se agita, o observador volta à respiração, lembra-se do corpo e reancora o olhar na presença. A realidade começa a mudar nesse simples gesto, porque o universo não responde ao que você pensa que quer, responde ao que você está sendo agora. O método também ensina a neutralizar o olhar de controle. Controlar é tentar forçar a matéria sem mudar a frequência. É a tentativa do ego de substituir o fluxo da vida por suas próprias regras. Mas a consciência sabe que o controle bloqueia o campo. O que flui cria. O que resiste repete. O observador consciente aprende a observar sem intervir, a sentir sem manipular. E é nesse estado de confiança que o universo encontra espaço para agir. No fundo, o método do observador consciente é uma meditação viva. Ele não se pratica apenas sentado, mas em cada gesto, em cada encontro, em cada palavra. É uma forma de viver em constante sintonia com o campo. Quando o olhar se mantém desperto, o tempo se expande, a intuição se refina e as respostas chegam sem esforço. É como se a vida deixasse de ser algo que acontece a você e passasse a ser algo que acontece através de você. No silêncio do observador consciente, o universo encontra clareza para se expressar. Quando o olhar está limpo, o campo se reorganiza em harmonia. E quando o campo vibra em harmonia, a realidade se torna reflexo da coerência interior. Não há técnica mais poderosa do que essa. Viver de tal modo que o próprio olhar se torne uma oração silenciosa. O método do observador consciente não é sobre alcançar algo, mas sobre lembrar o que você já é. A consciência não precisa ser criada, apenas reconhecida. E cada instante em que você escolhe perceber, pausar e escolher novamente, está reescrevendo o código da sua própria realidade. No fim, a arte de observar é a arte de amar. Porque observar com presença é o mesmo que amar sem condição. É aceitar o que é, e nesse ato de aceitação, permitir que tudo se transforme. O universo, sensível a esse olhar, responde com graça. As coincidências se multiplicam, as resistências se dissolvem e o que antes parecia distante começa a se manifestar com naturalidade. Observar é criar com intenção. É assim que o invisível se torna visível. É assim que o pensamento se transforma em forma. É assim que a consciência, ao se perceber, se torna o próprio universo em movimento, e é nesse instante que o observador consciente compreende sem esforço verdade mais simples e mais profunda de todas. Nada está separado de nada. Tudo está sendo criado agora, pelo modo como você escolhe observar. O universo não reage à sua vontade, mas à qualidade do seu olhar.
Essa é a verdade que atravessa cada parte desta jornada. Não importa o quanto você tente planejar, controlar ou prever, a realidade não se dobra diante da força, mas diante da coerência vibracional do observador. Tudo o que você chama de destino é, na verdade, a soma das frequências com que você tem observado o mundo e, acima de tudo, a si mesmo. Desde o início dos tempos, a humanidade tenta decifrar o mistério da criação. Chamamos de destino, de acaso, de Deus, de sorte. Mas no fundo, o mistério sempre esteve mais próximo do que imaginávamos. Ele vive no olhar. A física quântica revelou o que os místicos já intuíram. A matéria responde à consciência. O átomo, quando observado, muda seu comportamento. A partícula se curva à presença. E se isso acontece na escala microscópica, como poderia ser diferente na escala da alma? O que você observa, sente e acredita é o que se torna. A cada pensamento, a cada emoção, a cada escolha silenciosa de foco, o universo registra a vibração e devolve o equivalente. Essa troca é constante, perfeita e impessoal. O campo quântico não julga, ele não recompensa nem castiga. Ele apenas espelha, é a mais justa das leis. É também a mais desafiadora, porque coloca toda a responsabilidade de criação nas mãos do observador. E isso exige maturidade espiritual, coragem emocional e entrega consciente. Mudar a forma de observar é, portanto, mudar o código de leitura da realidade. Não se trata de negar o que existe, mas de perceber o que está além. A realidade não é o que acontece. É o modo como você a percebe. Duas pessoas podem viver o mesmo evento e ter experiências opostas. O que diferencia uma da outra é o observador, a lente que filtra o acontecimento, a emoção que dá sentido à forma. E é nesse ponto que a verdadeira alquimia acontece. Quando você entende que mudar o mundo começa com mudar o modo de ver o mundo. O olhar humano é como um prisma que traduz a luz invisível do campo em cores perceptíveis. Quando o prisma está limpo, a luz se manifesta em sua plenitude. Quando está turvo, as cores se distorcem. A limpeza desse prisma não é moral, é vibracional. É o resultado da coerência entre pensamento, emoção e intenção. O observador consciente aprende a alinhar esses três níveis como quem afina um instrumento. Quando a mente pensa o que o coração sente, e o corpo vibra na mesma nota, a realidade se organiza em harmonia. O desafio é que, na maior parte do tempo, vivemos desconectados dessa coerência. Pensamos uma coisa, sentimos outra e agimos movidos por impulsos que nem compreendemos. O campo, sensível a essa fragmentação, devolve o mesmo padrão. É por isso que tantas pessoas sentem que o universo está em silêncio, porque de fato a frequência que emitem é confusa. O universo entende vibração, não palavras. E quando a vibração é caótica, a resposta parece ausente. Mas o silêncio também é uma resposta. Ele diz: reorganize-se, encontre sua coerência. A coerência nasce na presença. Presença não é apenas estar no agora, mas estar inteiro. Corpo, mente e alma alinhados no mesmo instante. Quando você está presente, o tempo perde densidade. O passado e o futuro deixam de exercer controle. Tudo se concentra no momento, e é nesse espaço que a criação acontece. O agora é o único lugar onde o universo escuta de verdade. O resto são ecos de vibrações antigas. Perceba como o simples ato de respirar já é um lembrete desse poder. A respiração é o ponto de contato entre o visível e o invisível. Cada inspiração traz o campo para dentro. Cada expiração envia sua vibração de volta ao campo. É uma dança contínua entre o microcosmo e o macrocosmo. E, nesse ritmo silencioso, sua respiração escreve mensagens no tecido quântico. A cada ciclo, o universo lê sua frequência e responde. Por isso, quando o coração e o ar se unem em calma, a realidade inteira começa a se ajustar. A física chama isso de colapso da função de onda. A espiritualidade chama de manifestação. A psicologia chama de percepção. Mas todos falam da mesma coisa. O ponto em que o observador define a forma é um ato simultâneo de ver e criar. A matéria não precede a observação. A observação é o que dá origem à matéria. É por isso que a vida se transforma quando você muda o foco. A atenção é o pincel invisível que pinta o quadro da realidade.
O observador inconsciente vê o mundo através das feridas. O observador desperto vê através da consciência. O primeiro busca culpados, o segundo busca compreensões. O primeiro reage, o segundo responde. O primeiro vive sob o domínio do tempo. O segundo, sob o domínio da eternidade. E essa diferença é o que separa uma existência repetitiva de uma vida criada. Talvez você tenha percebido, ao longo desta jornada, que não é o mundo que precisa mudar, é o olhar. Que as repetições que o cansam não são castigos, são convites. Que as pessoas que o feriram foram espelhos do que ainda pedia a cura. Que o vazio que sente não é ausência, é preparação. O universo não nega suas preces. Ele as escuta antes mesmo de você terminá-las, mas responde de acordo com o campo que você mantém, não com as palavras que você pronuncia. A pergunta então muda. Não é mais por que isso está acontecendo comigo, mas o que essa experiência está tentando me mostrar. Essa é a pergunta do observador consciente. Porque ele entende que tudo é informação vibracional, que cada desafio traz consigo o código da transformação, que nada é aleatório e que a vida, em sua sabedoria, repete apenas o que precisa ser visto com novos olhos. O medo e o amor continuam sendo as duas forças que definem o eixo da criação. O medo contrai o campo, o amor o expande. O medo observa para se defender, o amor observa para compreender. O medo cria fragmentação, o amor restaura a unidade. Quando você olha com amor, não está apenas mudando o que sente, está alterando a estrutura da realidade ao seu redor. O amor é a vibração que reorganiza o caos. Ele é a frequência da coerência. Talvez seja por isso que, em muitas tradições, Deus é descrito não como um ser, mas como amor. Porque amor é o estado de máxima presença e mínima resistência. É a vibração onde o observador e o observado se tornam um só. Quando você atinge esse estado, o tempo se curva, as fronteiras desaparecem e tudo parece fluir sem esforço. O que você precisa vem até você. O que não pertence se afasta naturalmente. A vida se autorregula através da sua frequência. Mas essa expansão não exige perfeição. Exige prática. Exige coragem de olhar para dentro, de pausar, de respirar e de escolher de novo. O observador consciente não é alguém que nunca se desequilibra, mas alguém que reconhece o desequilíbrio e volta à coerência. Ele não tenta eliminar as emoções humanas, ele as honra, porque entende que cada emoção é uma forma de energia pedindo para ser integrada. A transformação verdadeira não acontece quando o mundo muda, mas quando o seu olhar se torna vasto o suficiente para ver beleza até no que não compreende. Isso é sabedoria quântica. É entender que tudo está interligado e que, em última instância, a vida nunca erra. Ela apenas reflete o estágio vibracional em que você se encontra. E conforme o olhar se expande, o espelho se refina. Você é mais do que pensamentos. É a consciência que os observa, mais do que emoções. É o espaço silencioso que as contém, mais do que experiências. É o campo que as sustenta. Quando você começa a se reconhecer como esse espaço, algo muda para sempre. A identidade do observador se desloca do ego para a presença. E nesse ponto, o sofrimento perde o poder de definir. Talvez a maior liberdade que um ser humano possa experimentar seja a de perceber que não precisa mudar o mundo para sentir paz. Precisa apenas mudar o modo de vê-lo. O mundo, então, muda por consequência. A vida não precisa ser conquistada, precisa ser permitida. E permitir é o ato mais alto da consciência. É o instante em que o observador cessa de resistir e começa a colaborar com o fluxo da criação. O universo é movimento constante entre expansão e contração. Quando você tenta controlar, interrompe esse ritmo natural. Quando confia, volta a dançar com ele. E nessa dança, cada passo seu é guiado por sincronicidades que o levam exatamente onde precisa estar. O controle nasce do medo, a entrega nasce da compreensão. E compreender é o que resta quando o olhar se torna maduro bastante para perceber que tudo já está acontecendo em perfeita ordem. O observador consciente não busca provas, ele reconhece sinais, não força resultados, ele sustenta frequências, não vive à espera de milagres.
Ele se torna o próprio milagre em movimento, porque entende que o universo não é um juiz, é um espelho, e que o espelho, por sua própria natureza, só pode refletir o que está diante. No fundo, tudo se resume a uma pergunta: o que você está observando agora? O medo ou a possibilidade? A resposta a essa pergunta define a forma da sua realidade. Se observa com medo, verá limites. Se observa com amor, verá caminhos. Se observa com gratidão, verá propósito. E cada escolha de olhar é um novo universo nascendo. O universo é sensível à sutileza. Ele escuta não o som das suas palavras, mas o tom da sua vibração. Quando você respira com presença, quando observa com consciência, quando vive com intenção, o campo inteiro se reorganiza. As peças que pareciam perdidas se encaixam. As respostas chegam por vias inesperadas. As coincidências se multiplicam e você percebe que nunca houve separação entre o que pede e o que recebe. Sempre foi o mesmo movimento. O olhar e o reflexo, o som e o eco, o observador e o universo. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Não porque você a forçou, mas porque aprendeu a vê-la. A realidade não surge quando você luta por ela, mas quando você a reconhece no invisível e a observa com fé silenciosa. Fé, nesse contexto, não é crença cega. É a certeza vibracional de que o campo responde à coerência do seu olhar. Agora, ao encerrar este ciclo, lembre-se, você é o Criador e a criação. O observador e o observado. O universo se percebe através dos seus olhos. Cada respiração sua é um colapso de possibilidade. Cada pensamento seu é uma partícula de realidade e informação. E, acima de tudo, cada olhar que você lança ao mundo é uma semente luminosa sendo plantada no campo quântico da existência. Nada está fora de lugar, nada é acaso, nada é castigo. Tudo é convite. E o convite é simples: veja com novos olhos, veja com o coração. Veja com a consciência que sabe que o universo não está acontecendo contra você, mas através de você. Porque o olhar é o princípio e o fim de todas as coisas. E quando o observador desperta para essa verdade, o próprio universo desperta consigo.